Calgary ou Ottawa, capital do Canadá? Qual cidade que será que tem o melhor custo de vida? Qual cidade que neva muito? O povo tem medo de neve, hein? Qual que é a cidade que você vai ter um lifestyle melhor? Transporte público, será que é bom aqui em Calgary? Será que é melhor lá na capital, né? Pois é. Vamos conversar. Tô aqui com a Lúcia. E aí, Lúcia, como é que você tá? Maravilhosamente bem. Quanto tempo que a gente não grava, né? Caramba, bastante tempo. Pelo menos aí uns 2 anos. Será que faz tudo isso? A última vez foi o nosso podcast. Inclusive, se você não assistiu, o vai link estará na assistir. descrição para você assistir esse vídeo. Vai lá assistir. E Ottawa, continua sendo uma boa cidade? Vamos ver, né? Vamos falar sobre trocar isso. ideia? Gente, lá atrás, na época da pandemia, eu e a Lúcia gravamos um vídeo de disputa, batalha entre cidades, né? Eu tenho o vídeo Calgary com Halifax, Calgary com London, Calgary com Ottawa, Calgary com Vancouver, Vitória, vários vídeos. Mas 6 anos se passaram, gente. Olha só como o tempo voa. Será que as nossas percepções mudaram? Eu acredito que sim. Então, vamos lá, tá preparado? Ó, faz uma pausa, dá um like nesse vídeo, já deixa um comentário, um crossover de respeito, né? Fala sério, né? Não é toda hora, né? Deixa já uma mensagem, se inscreve no canal da Lúcia também, se inscreve nesse canal, no Canadá Mais Que Um Sonho, se inscreve aqui também. Mas vamos lá. Lúcia, o que você acha do transporte público de Ottawa? Eu tenho uma visão bem diferente. Hoje, inclusive, a perspectiva vai ser bem diferente, porque eu fiz uma viagem por todo o Canadá. Exato. Então eu conheci outras cidades, então a minha percepção de Ottawa acabou mudando depois de eu conhecer essas outras cidades. Então o que acontece? O transporte público de Ottawa nunca foi um grande exemplo para o país. Nós temos uma linha de LRT que ela acaba cruzando ali na região central. Depois, se quiser, eu posso até mandar um mapa para o pessoal visualizar melhor. Tem a linha vermelha e a linha verde. Mas elas atendem uma pequena região ali da cidade. Ottawa é uma cidade muito grande. A maior do Canadá. Não, geograficamente Geograficamente, falando, né? Não de densidade. Não de densidade populacional. Geograficamente, ela é uma cidade muito grande. Então, é difícil com que o transporte público ele consiga funcionar muito bem em todas as regiões. Então, o que acontece? As pessoas acabam dependendo de carro, porque ou tem o LRT nessas regiões específicas, ou então você depende de ônibus. Só que essa dependência de ônibus pode te colocar numa situação muito ruim. Mas o transporte público ele não é barato. Acaba não sendo barato e ele também acaba não sendo confiável, né? Dependendo da região onde você for morar. Então eu sempre acabo dizendo, se você for morar em Ottawa e você pretende depender do transporte público, você precisa morar em uma região muito estratégica para você não passar perrengue. E aqui em Calgary? Aqui em Calgary eu vejo as pessoas reclamando, falando, nossa, o transporte público não é tão bom, ele não atende da maneira que eu queria. Daí eu fico pensando, o que você queria que o transporte público fizesse? Que ele fosse te pegar na tua casa e te levar no centro, numa linha reta? Eu vejo o transporte público de Calgary com base no que eu já utilizei bastante, o de Vancouver, inclusive, já estive em Toronto, utilizei também. Eu acho o transporte público de Calgary super eficiente. Agora, poderia melhorar? Tudo na vida dá para melhorar. Mas a pessoa precisa entender que talvez ela tenha uma referência, igual a gente estava conversando, ela fez um intercâmbio e levou uma vida de centro ali em Vancouver, ali em Toronto, que o transporte público passa em todas as ruas, é tudo muito rápido. Mas a hora que você vem para o Canadá, para a vida real, você vai morar, muito provavelmente, se você tiver família, que nem a gente, num bairro afastado. E a cidade de Calgary, ela cresce a passos largos, assim como Ottawa, que também cresce. E Calgary, e geograficamente, também é uma das cidades maiores do Canadá, inclusive maior do que Toronto, 850 km². Ottawa, acho que é 1.500 km². Enquanto Toronto 690. Então você vai morar num bairro mais afastado, não tem uma demanda para fazer uma linha que vá direto. Desculpa, mas o Canadá não vai se adaptar para você, é você que vai se adaptar para o Canadá. Então você vê o transporte público ele fazendo voltas até chegar. Mas do meu bairro aqui, que é o último, é o último. O meu também lá em Ottawa. Você vai chegar em 45 a 1 hora, dependendo do lugar do centro. Você vai pegar um ônibus que passa aqui na rua, vai te levar na estação de C-Train. Você vai pegar um C-Train e vai até lá. Você queria mais rápido? Quanto tempo você leva em São Paulo, quem mora aí na grande capital? Então, eu acho que assim, agora, mas tem homeless, mas daí não é o problema do transporte público. O problema é de políticas públicas e de abuso de substâncias entorpecentes, é outra coisa. Eu acho que
não tem como comparar, por exemplo, muita gente acaba comparando a América do Norte com a Europa, e isso é uma grande frustração. Geograficamente falando, o Canadá e os Estados Unidos, há muita terra, né? É muito diferente de como é projetado ali na Europa. Então, às vezes, a pessoa tem uma ideia que vai ser como na Europa, que tudo é grudadinho, que tudo é muito fácil. E não é assim. A América do Norte, como um todo, independentemente de cidade, ela é projetada para que você realmente ande de carro. Né? Para que as pessoas andem de carro. Ter um transporte público bom é lucro. Exatamente. Né? Então, e complementando, é claro que o carro faz total diferença aqui. Então, quer utilizar seu transporte público? More perto de uma estação da linha de C-Train. Não quer? Compre um carro. Se prepara para o seguro de Calgary, que eu acho que é um dos maiores, só perde para Toronto, que a gente estava falando. Mas daí vale também um ponto que a cidade é grande, tem uma infraestrutura ótima, rodovias, pouco trânsito de parar, mas de carro eu levo 30 minutos para chegar no centro. Que tem as expressas. Ou seja, eu de carro levo 30, para quem vai pegar um ônibus e fazer uma baldeação, nem sei se essa palavra que todo mundo entende no Brasil, né? Mas em São Paulo, você vai pegar o C-Train, você leva 30, 35, vai levar 30 minutos a mais? Tá suficiente. Eu acho que tá suficiente. Então essa é a minha visão. Escreve nas mensagens se você discorda. E aí, até uma dica que eu diria nesse sentido é, independentemente da cidade que você for morar, seja Ottawa, seja Calgary, seja qualquer outro lugar, você precisa realmente pensar de forma estratégica o bairro que você vai morar. Faz diferença. Se você não fizer isso, meu amigo, se prepara. Prepara para você se frustrar. Faz diferença. O que você acha da saúde lá em Ottawa? Olha, a saúde em Ottawa é referência. Tá? Obviamente que nós estamos passando por um momento muito delicado no Canadá. Vamos começar lá atrás. Todo mundo sempre acabou falando mal da saúde, apesar dos canadenses eles serem bem orgulhosos em relação ao sistema de saúde canadense por ser gratuito, né? Mas sempre faltou profissionais da saúde. Essa é uma verdade. E muita barreira de entrada para novos, né? Exatamente, para estrangeiros. O que eu visualizo hoje? Sim, teve um aumento populacional muito grande e todos os sistemas, eles não conseguiram acompanhar essa demanda. Com isso, obviamente, acaba tendo mais filas, não tem profissionais para todo mundo e todo aquele problema. Só que, por outro lado, hoje em dia é mais fácil para que esses profissionais estrangeiros consigam fazer a validação dos seus diplomas e consigam trabalhar aqui. É óbvio, por causa de uma necessidade do país. Então, houve sim uma piora, se é assim que a gente pode dizer, do sistema de saúde, mas mesmo assim, o sistema de saúde do Canadá, dependendo da gravidade da situação, ele é referência. Vou colocar uma situação aqui para ti, só como exemplo, eu tenho vários amigos que passaram por situações de saúde bem delicadas, recentemente até o Simon, não sei se você lembra dele, professor de IELTS. Então, você comentou, né? Ele fez uma cirurgia cardíaca, uma história assim bem, inclusive tem que gravar um vídeo sobre isso, mas ele passou por uma cirurgia cardíaca bem delicada e a história é impressionante. Ele foi atendido por um dos melhores médicos do mundo, cardiologista, com especialização em Cleveland, que é uma referência de cirurgia cardíaca no mundo, e ele foi puxado para trabalhar ali no Instituto de Coração de Ottawa, e é ele que fez a cirurgia do Simon. A cirurgia que custaria, assim, um absurdo de caro, e ele não pagou absolutamente nada. Teve uma válvula do coração trocada, uma cirurgia bem complexa, e assim... Vai perguntar para ele o que ele acha da saúde. Então, assim, depende muito da situação. Óbvio, se vocês têm filhos, passaram várias vezes nos hospitais, vocês sabem muito bem como que funciona. Essa é a realidade de lá também. É a realidade. Então, depende muito Você já precisou do sistema de saúde de lá? Já. Não, de lá, eu sei que você usou o de Alberta. Eu usei o de Alberta. Eu estava em Cochrane, inclusive, a cidade que fica aqui do lado de Calgary. Onde meu irmão mora. Então, eu usei aqui, eu usei em Manitoba, eu usei em Newfoundland. Mas aqui foi o mais grave, né? Aqui foi o mais grave. Foi uma fratura e tal. Aí foi aqui, Manitoba, Newfoundland. De hora você não... Mas é só, assim, ir num exame... Eu nunca
tive assim, nossa, algo muito grave, assim como o Simon, que precisa de uma cirurgia. Eu tive uma amiga que teve um AVC também, então eu nunca tive nada nesse sentido. Eu não precisei ir pra emergência. O que acabou acontecendo comigo, eu esperei 12 horas para procurar a unidade de saúde, então eu não sou a melhor pessoa para falar sobre experiência. É que você está tratando a sua saúde e não a sua doença. É isso que eu estou buscando também. Eu não quero viver dependendo de tratar doença. Eu quero tratar minha saúde. Exatamente. Pauta para outro vídeo. Pauta para outro vídeo, mas foi justamente isso que a Nayara acabou me falando. Ou você cuida da sua saúde hoje, ou amanhã você vai cuidar da doença. Então, assim, graças a Deus, nunca aconteceu nada de grave comigo, mas eu sei como que é o sistema. Se for alguma coisa de urgência, obviamente que vai... inclusive, eu até gravei um vídeo lá no nosso canal, eu tive um nódulo no seio, que eu tive que fazer um acompanhamento, mas também fui muito bem atendida, tenho um médico de família, minha médica de família é brasileira, inclusive, então tá... Tranquilo. Quanto aqui em Calgary, eu acho que a gente tá basicamente na mesma página. A gente sabe que tem algumas pessoas que passaram, que não estão tão contentes, mas a gente teve o nascimento dos 2 filhos, assim, foi um negócio de cinema, assim, em sala, que você fala, meu Deus do céu, parece que eu estou num hospital particular, o mais caro do planeta, com vista para o lago, atendimento da midwife, era um negócio assim, foi assim, tão perfeito. Deus cuida muito bem da gente, eu acho que Ele trata eu e a Bruna com muito carinho, tenho que confessar, mas tudo que a gente precisou, ele sempre funcionou. Eu tive a vez que eu machuquei aqui no rosto, né? Então eu tenho uma cicatriz, dei com a cara, beijei a madeira lá na Home Depot, deram uma canseira de 1 hora lá, não precisava, eu sangrando, mas fui atendido. Todas as vezes que eu fui atrás de atendimento para as crianças de madrugada, eu fui atendido tão rápido quanto era o grau de febre. É isso que eu percebo. Criança, se for 38,5, 39,5, vai esperar. Eles vêm ali na triagem. Se não for urgente, ele vai te dar uma canseira. Então aconteceu esses dias com a Bruna, era croup, era tosse, daí a Bruna ficou tipo 4 horas de madrugada lá, não atenderam, no outro dia ela foi de novo. Então, do que a gente precisa, tudo bem. Agora, meu médico de família, eu consigo encaixe quando eu quero. Ele me pede os exames que eu quero. Quando vai, tem periódico, ele me liga, chegou o seu exame periódico. Então, pra gente funciona bem, respeito e sou empático a quem teve problemas. Ao mesmo tempo, eu tenho amigos que tiveram problema aqui no Canadá. Tipo assim, se o cara não fosse tão... ficasse tão nervoso com os médicos e começasse a fazer um caos no hospital, uma filha dele, ele tem 2 gêmeas, teria morrido de um problema cardíaco, porque ele ficou insistindo, o outro médico do Brasil, acho que amigo dele, ficava, não, fala pra eles isso, não sei o quê. Precisou de uma ação, eu entendo, é isso. Mas enfim, agora também sobre Calgary. Calgary tem ótimos hospitais e acabou de inaugurar um centro, um Comprehensive Cancer Center, que é o maior hospital de tratamento, pesquisa e acompanhamento de câncer do Canadá. Acabou de inaugurar aqui em Calgary, é gigante. E aí a gente tem o Alberta Children's Hospital, enfim, é um hospital para escolher. Não, lá em Ottawa também a gente tem vários hospitais, mas eu sempre deixo, não é porque nós não tivemos problemas que não significa que não tenham problemas. Tenha isso em mente. Saúde no Canadá é um ponto bem delicado. Tem um amigo que foi pro Brasil agora, fez um convênio e deixou aberto lá, porque tipo assim, ele tá com Unimed lá no Brasil e tal. O que eu vejo, depende muito da situação, da pessoa, depende muito da situação. Não venha acreditando que aqui vai ser como um atendimento no hospital privado, do Brasil, que vai ser um atendimento igual convênio. Só que daí, por outro lado, olha como as coisas são. Por outro lado, quando eu falo isso lá no nosso canal, as pessoas falam, mas no Brasil também não tá fácil. Então, assim, é muito complicado. E um detalhe, quando o pessoal fala, o SUS no Brasil é maravilhoso, tal, não sei o quê. O SUS, ele tem grande inspiração no sistema canadense, tá? Isso falado de uma amiga médica que está fazendo fellow aqui, estou até para gravar com ela. Então, o SUS buscou muita referência no sistema canadense, sabia disso? Não, o SUS, na teoria, ele é um excelente sistema. Não, é maravilhoso. Na teoria é um excelente, só que o problema é que não bom em Campinas, é bom em São Paulo. Quero saber se lá em Roraima, lá no sertão... O nosso povo lá realmente acaba sofrendo. Lúcia, temperatura, clima, vamos de clima. Neva muito, como que é o clima lá de Ottawa? Neva, filho. Neva, com força? Neva bastante, mas o que acontece? O clima tem mudado, né? Conforme a gente vai
passando aqui, você vai acompanhando os outros invernos, né? O clima tem mudado bastante de ano para ano. Tem temporada que começa a nevar em novembro, tem temporada que começa a nevar em dezembro, tem dezembro que neva mais, tem dezembro que não neva tanto. A gente até não teve vários desses anos White Christmas, ou seja, não teve neve durante o Natal, o que é esperado que tenha, né? É muito esperado aqui pelos canadenses. Então tem bastante neve, faz frio, tem aquelas levas de frio, né? Eu até fiz um vídeo recentemente, eu falei assim, olha, não é que faz menos 30 todos os dias, não é isso. Quando fala em Canadá... Bate menos 30. Chega a ter essa temperatura, mas é assim, 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, depois volta a ter menos 10. Esse ano nem teve. Não teve aqui? Aqui não. Rapaz! Não, acho que a mais baixa aqui foi 25. Lá nós tivemos sensação térmica de menos 38. Esse ano? Sim. Aí vocês ficam falando que Calgary é frio, que não sei o quê. Não vem com essa, não. Ano passado teve de menos 46. Exato, então assim, não tem. Eu tenho um vídeo no canal, depois vai ver, eu mostro transporte público no menos 46, é um caos. Então assim... Vai dar certo, funciona, é um caos, mas funcionou. Depende de ano para ano, tá? Então, não escute o que a gente está falando e leve isso como uma verdade absoluta. Não, são pontos... O sistema de remoção de neve, a prefeitura investe bem. Nossa, é impressionante. Se você quiser, eu até posso te mandar um calendário. Eles têm todo um cronograma para limpeza da cidade. Então, quando tem uma nevasca, né? Por exemplo, geralmente eles demoram cerca de 2 semanas para conseguir limpar toda a cidade depois de uma nevasca. Então, às vezes tem 1, 2, 3 nevascas nessa temporada de inverno. Então, aí sim vira o caos. Quando é nevasca mesmo, aí é o caos. Aí não anda, o ônibus escolar ele é cancelado. Geralmente as pessoas pedem snow day, que não vai trabalhar naquele dia porque não tem como circular. Quando você fala nevasca, é quantos centímetros? Na última nevasca foi cerca de 35, 40 centímetros num dia. Um dia. Mas assim, não para de nevar. Se quiser, eu te mando uns vídeos aí. Não para de nevar. Você vê como é diferente. Calgary, eu não me lembro de uma nevasca nesses 6 anos, assim, desse tanto. Acho que se bateu uma ou outra de 30, 30 e poucos. É claro que pode já ter acontecido, mas pelo que eu acompanho as outras cidades, assim, quando neva, neva de uma vez lá e aqui neva mais espaçado. Começa às vezes aqui na primeira semana de outubro, às vezes a primeira neve que eu peguei foi a última semana de setembro, dia 27, lembro até hoje em 2019. Mas enfim, ele é mais espaçadinho, assim, ele não cai de uma vez. Você falou, a primeira neve é em setembro, né? Lá às vezes é novembro, dezembro. Então, mas esse ano foi final de outubro, foi quase novembro também. Lá para nós foi final de dezembro. Mas então aqui o investimento também de infraestrutura, de limpeza, eles têm um budget de 56 milhões anos. Tem ano que eles utilizam mais, tem ano que eles utilizam menos. Tem esse mesmo sistema de, por exemplo, se uma via passa mais de 20 mil carros, eles limpam na hora. Depois entra pro B, que é 5 mil carros. Depois para o C, dependendo nos bairros, no meu aqui nem passa nada. Daí aqui ou que contrata um contractor que vai limpando ou a gente vai moendo com o carro. Como não é tanto, então... Olha que curioso, para fazer a comparação. Salvo engano, em 2024, o budget, o orçamento da prefeitura foi 94 milhões em ouro. Quase o dobro. Faz associação de onde que neva mais. Quase o dobro para conseguir fazer a manutenção. Salvo engano, foi 2024 ou 2023? 94 Ottawa milhões. E Toronto é mais ou menos o mesmo volume? Não. Ottawa é mais? Toronto é muito mais ameno. O inverno, menos neve, bem mais ameno. A gente coloca aí 5 horas de carro de diferença, mais ou menos. Não, então, entendi. é uma diferença bem... Quando a gente fala no tocante do inverno, faz diferença. O que a gente vê aqui do nosso inverno, né? Que chega a essas temperaturas quando vem o vórtex polar, bate lá menos 30, mas a mesma coisa, menos dias. Mas a gente tem um fato aqui que é os ventos Chinook, que é um fenômeno natural, o vento que vai se acumulando, a massa de ar vai se acumulando aqui nas Rocky Mountains, que vem de BC, ela é mais quente, quando ela transborda, ela passa diretamente em cima de Calgary, porque tem o Bow Valley que ele canaliza. Vem essa massa de ar quente, Chinook significa devorador de neve na língua indígena, e aí a gente vê o arco Chinook no céu, é um fenômeno lindo. E aí ele vai empurrando a massa lá para Saskatchewan e Manitoba, lá para o Winnipeg, vai empurrando lá. E sobe a temperatura. E o recorde, para você ter ideia, é de subir 41 graus em 24 horas. Então a gente tem um inverno que ele oscila muito, fica oscilando, derretendo e assim vai. Então,
Se você quer calor, vai pro Havaí. Mas esse é um ponto muito importante para você que está assistindo. Quando fala em Canadá, a pessoa, mas onde faz menos frio? Amigo, é frio em todo lugar. E se eu for para Vancouver? É frio, meu filho. Você estava lá agora, né? Sim, eu tô vindo de lá. Mas o que acontece? A pessoa tem a ideia, que lá vai ser... ameno. Ameno. Mas não é a realidade. É frio também. Frio e úmido. Também. Exatamente. E nublado. Exatamente. Parece que eu ouvi dizer que chove. Chove mesmo. Só que o que acontece? A pessoa tem a ilusão que ela vai encontrar um lugar que tem um inverno como no Brasil. E não é verdade. Não é. Falou em Canadá, o frio ele está em todos os lugares. Ele pode ser, assim como em Calgary, é menos 30, menos 35, vai essa Embrace the oscilação. weather. Exatamente. Lá é nublado em Ottawa? Quando neva, sim. Não, sim. o inverno. Mais do que aqui, né? Mais do que aqui. Eu vou chegar, eu tô levantando, eu tá fiz a bola pra eu né? chutar no ângulo, né? Mas realmente por causa da precipitação de neve, que quando neva, só para você tentar entender, quando neva, o que acontece? A nuvem tá aqui, tá cinza. Então, quanto maior a precipitação de neve, obviamente maiores serão os dias, o número de dias com dias nublados, né? Tá. Aqui em Calgary a gente tem muito sol. Nosso inverno, assim, é aquele white winter, assim, com aquele céu que eles falam que é o blue bird sky, azulzinho. Então tem muitos dias de muito sol, menos quando a Lúcia tá aqui. Não, isso é uma piada antiga, hein, gurizada? Isso é uma piada antiga. Mas não falha, não falha. Falha. Poxa não falha. vida, verdade. Tem até um vídeo, se você não assistiu esse vídeo, o Joel vai deixar na descrição pra vocês. A gente foi visitar Lake Louise. Joel... Cara, não dava pra ver um palmo. Eu nunca fui num dia tão pesado de neve quanto o dia que eu levei a Lúcia lá. Cara, só leva azar. Isso que a gente tentou 2 vezes. A primeira a gente não conseguiu nem chegar por causa da tempestade de neve. E o que eu tô falando de neve, pessoal, é Calgary, não é nas Rocky Mountains, tá? A 100 km daqui já muda tudo, tá? Exato. É outra vibe. Me fala um pouco de lazer, infraestrutura, o pessoal quer sair para parque, tem muito parque lá, playground? Tem os parques normais, que é até uma lei aqui do Canadá, que todos os bairros vão ter esses playgrounds para crianças, áreas verdes. Isso é muito comum em todo o Canadá. Em todo o Canadá você vai encontrar esses parques. Agora, parques como vocês têm aqui, né? Parque Nacional e tudo mais, nós temos os parques provinciais. Obviamente que nem se compara com a natureza que vocês têm aqui, mas tem sim algumas opções de lazer. Tem o Gatineau Park, tem algumas coisas, só que nossos vizinhos, né, ali o Quebec, eles também têm várias atrações. Então nós estamos muito próximos de Montreal, nós estamos muito próximos de Mont-Tremblant, então ali em Mont-Tremblant é a nossa Whistler, daquele lado de lá, então tem o resort para esqui, é uma cidade charmosa, então a gente acaba... Ali. Exato, então para vocês o lazer é as montanhas, que você vai ter esse tempo de deslocamento, para nós ali seria o Quebec. E na cidade tem infraestrutura para pedalar? Lembra, a gente até conversou sobre isso no outro vídeo, se você não assistiu, assista também. Tem sim as ciclovias, nem se compara com vocês aqui, né? Mas tem lá ciclovias, a galera anda bastante de bicicleta. Isso plano? É muito comum. Ottawa é plano? É plano. Então, o pessoal, durante o verão, é muito comum você encontrar os ciclistas. As pessoas aproveitam realmente o verão. Ah, que legal. Aqui a gente também tem muitos parques, né? Tirando os Rocky Mountains, que está aqui a 1 hora, Calgary tem milhares de playgrounds, milhares de campo de futebol, e onde você vai é campo de futebol. Uma coisa legal que provavelmente é o Canadá inteiro é que quando eles criam uma escola pública, daí tem lá uns 4 campos de futebol gigantes com os playgrounds, ele fica aberto para a comunidade. Todo mundo pode utilizar, não é aquele negócio que está cercado, final de semana fica fechado e a molecada jogando bola na rua. Você pode entrar, inclusive, em hora de aula. Se o pessoal estiver ali, você pode entrar com a sua criança ali. Ele é público, isso é maravilhoso, né? Mas falando do Pathway de Calgary, eu sou um grande fã de Calgary por isso também, gente. É o maior da América do Norte. Não tem nem nos Estados Unidos um Pathway tão completo quanto o de Calgary, que são mais de 1000 quilômetros. Então, você roda a cidade inteira por caminhos de bike assim impecáveis na beira de todo o Bull River. Tenho N vídeos aí, até no inverno, e eles dão manutenção, passa a maquininha limpando. Então dá para você explorar bastante os parques. Mas daí você tem que saber que você tem que aprender a lidar com o frio. Se você lidar com o frio, aprender a esquiar, patinar, né, aqui na cidade, fazer o tobogganing com as crianças, tal, vestir direitinho, dá tudo certo. Agora, essa você vai ganhar lá, com certeza. E cultura.
a eventos culturais, festivais? Então, Ottawa é a cidade que tem mais museus nacionais do Canadá. Estamos falando da capital. Então, e lá a entrada em determinados dias é gratuita. Então, ótimo. eles incentivam a comunidade a realmente estarem visitando os museus. Então, qualquer pessoa poderia chegar nessas datas. Cada museu tem uma data e um horário. Então, eu sugiro que entrem no site oficial para olhar essa data e horário. Então, muita gente acaba indo nos museus. Mas também tem os festivais. Durante o verão tem o Winterlude, que é um festival que dura praticamente um mês. Nossa. Não, tem os caras fazendo escultura de gelo. É sensacional. E pega tanto a parte de Ottawa quanto a parte de Gatineau. Então, a grande região de Ottawa contempla Gatineau, que é uma cidade da província do Quebec. Então, os eventos, eles acontecem nas duas cidades. É muito interessante. Legal. Aqui em Calgary, gente, é o Stampede. Os 10 dias ali no meio do ano é o grande festival, mas tirando isso, eles fazem várias coisas assim, mas nem de longe se compara a esses festivais. Edmonton vai ter um pouquinho mais, uns festivais grandes, que daí eu acho que é o lugar que tem mais festivais no Canadá. Mas Calgary não tem essa pegada cultural. Os principais artistas, eles não vêm para Calgary, mas eles não vêm porque não tem ainda uma casa de shows, né, uma arena moderna. Mas eles já estão construindo a nova arena do Calgary Flames, que vai ser a maior do Western Canada. E aí, Edmonton, se cuida, que daí a hora que vir aqui um Full Fighters, ele vai escolher Calgary. Mas eu acho interessante você, cara amigo, que deve seguir. Engraçado que a Alberta tudo isso fala, é o maior, é não sei o quê. Tudo maior. Os caras fizeram o maior YMCA do mundo, aí passou um tempo, eles mesmo bateram o próprio recorde e fizeram o segundo YMCA maior do mundo. O investimento aqui é realmente, a galera do petróleo, né? Pesado. Agora, estava falando disso, de cultura, me fala um pouco da parte de turismo. Então, como que é? A cidade é viva? Ela é vibrante? Não, Ottawa é conhecida pelo turismo. O que acontece? Ottawa é caminho entre Toronto e Montreal. Então, a pessoa que vai visitar Toronto, geralmente ela acaba pegando trem para ir para Montreal. Então, como a capital está ali no meio termo, ela consegue pegar um trem via rail, dependendo da época, você vai pagar $50, $70. Se pegar na promoção, talvez uns $40. Um trecho de ida, por exemplo, para você conseguir visitar a cidade. Então, é muito fácil, né? É muito fácil você conseguir. Né? Exatamente. Então, quem passa em Toronto geralmente acaba colocando Ottawa no roteiro e vai indo para Montreal também. Então, durante o verão tem muito turista, a cidade assim fica tomada de gente. Tem o Festival de Tulipa também, agora em maio, que atrai muita gente. Durante o inverno tem o Canal Rideau, que é o maior eu gosto disso. É a maior pista de patinação do mundo. Competição Ottawa, Calgary e Tu. É a maior pista de patinação do mundo, então tem gente do país inteiro que vai lá para realmente fazer a patinação no gelo ali no Canal Rideau, então atrai muito turista. Mas no inverno também tem Sim, momento. Não, tem os festivais, Winterlude, é um festival e o pessoal muito anda grande. por downtown, fica andando Sim. e tal? O que acontece? Essa ideia, já vamos quebrar alguns mitos aqui, gurizada. Essa ideia de que durante o inverno a galera tá andando pra lá e pra cá, que tem muita gente... Em Ottawa, isso não acontece. Não acontece. Não é, por exemplo, é bem diferente de Montreal. Em Montreal, o centro ele é muito mais vivo, tá? Essa questão cultural, a questão do turismo é muito mais viva. Em Ottawa não é bem assim. O centro ali tem muitos prédios do governo, então muitas pessoas acabam trabalhando ali. No inverno ele é bem mais parado. E eu digo porque eu morei na região central durante um ano, eu trabalhava também ali na região central, então o movimento de pessoas durante o inverno ele é muito baixo. Porém, qual que é o seu referencial? Né? Então depende muito do seu referencial. Falando de Calgary, é natural você escutar as pessoas dizerem que Calgary é uma cidade fantasma. E assim, eu entendo e de tudo que eu conheci no Canadá, é uma cidade bem parada. Então a pessoa que vai se mudar para cá, ela tem que estar esperando chegar num centro, dependendo se ela errar o horário, num dia até que tá um calor, alguma coisa, e não vê ninguém, vai falar, caraca, que povo desanimado. Então, não tem essa pegada turística, você não vai ficar vendo ali um monte de oriental com umas câmeras desse tamanho andando no centro. No verão, beleza, é que no verão tá tudo verde, eu acho que qualquer canto no Canadá, né? Mas no verão até tem, mas na média você anda em downtown e fica com o sentimento de podia ter mais gente desfrutando disso aqui. Como é que funciona? Então, assim, não é uma cidade vibrante. Eu não considero Calgary uma cidade vibrante nesse aspecto, para esse intuito de, vou ali, tá lotado, tem um barzão, tem um negócio.
Eu vou ainda... Mas vai, fala. Entretanto, para o canadense, ele entende, primeiro que ele não dá tanto valor em downtown, não é a nossa referência de passeio, a cidade é toda distribuída, o Bow River corta de ponta a ponta, tem 14 rampas de acesso com inúmeros parques, com inúmeros tudo, e tem bar, restaurante na cidade por um completo. Então eu não vou sair daqui, eu vou passear em downtown. Temos o Plus 15, que é aquele sistema que conecta todo o downtown, os principais prédios são 17 quilômetros, que conecta tudo, tem um vídeo disso, depois você vai ver. E aí os executivos, tudo bem arrumado, estão lá. Eles vão de trem, desce, sobe na torre, fica das 9 às 4, almoça ali no Plus 15, que tem comércio, tem tudo. É como se fosse um grande shopping, parece tem uma cara de aeroporto, diferente do de Montreal e de Toronto, que é debaixo da terra. Aqui é todo iluminado de vidro 5 estrelas e como é privado, os seguranças põem para fora qualquer pessoa que estiver badernando, homeless, não sei o quê. Então é VIP. E aí a cidade acontece ali, é como se tivesse uma primeira classe, uma executiva e uma econômica na rua. Tim Hortons está na rua, Starbucks e outras coisas estão naquele andar. Então Calgary precisa entender, senão acha agora. Entretanto, as Rocky Mountains, é isso que você queria. Isso, eu estava esperando você falar isso. As Rocky Mountains é o Premium Destination do Canadá. É o cartão postal do país. Então o pessoal utiliza e vem para Calgary porque as Rocky Mountains estão aqui do lado. É o lugar mais top do Canadá, sem sombra de dúvida, que recebe muito turismo. Então, Calgary tem essa pegada de tipo, eu vim para Calgary porque eu também quero ir nas Rocky Mountains. Mas, se você está vindo para Calgary, eu consigo te mostrar de uma forma que você não vai acreditar. Daí me contrata como guia de turismo, que eu sou um guia de turismo aqui em Calgary e nas Rocky Mountains. Aí eu vou te levar para Calgary e você vai se apaixonar, vai querer viver aqui para sempre. Era isso que você estava achando que eu ia esquecer de falar das Rockies, né? Eu ia falar, porque realmente, se você vier aqui pro verão, aqui no verão, meu amigo, é pra lá. As pessoas, é o destino de verão. Banff recebe 4 milhões de turistas por ano e Banff é o primeiro parque nacional do Canadá. Então ele é o pai de todos os outros parques do Canadá. É aqui que começa o turismo no Canadá. Então venha para as Rocky Mountains, venha para Alberta. E a pessoa acaba vindo para Calgary, às vezes, só para ir para as Rocky Mountains. Sim, ela total. Só usou o Calgary como aeroporto. Ontem eu tive uma cliente que ela voou de Nova York. Chegou aqui à noite, a Bruna fez o transfer, pegou ela no aeroporto, pôs ela no hotel. Ontem de manhã eu peguei ela cedinho, levei, fiz o tour, que era o sonho da vida dela, conhecer as Rocky Mountains. Visitou lá os lugares que ela precisaria de uns 4 dias para visitar, no meu ritmo lá, que é um tour bem legal. Terminei levando eles para o aeroporto, eles voltaram, foram embora. Nossa. Só vieram aqui para Calgary para ir nas Rocky Mountains. Então tem muita gente que vem para cá só para ir para as Rocky Mountains. Né? Então... Próxima pergunta, comunidade brasileira, como que é? Então, o que acontece? Eu não sou muito envolvida, se eu for me comparar com você, né? Depende do referencial. Eu não sou muito envolvida com a comunidade brasileira ali na cidade. Até pelo ritmo de vida, eu não acabo me envolvendo tanto. Tem uma comunidade brasileira muito grande, especialmente de pessoas saindo de Toronto e indo para Ottawa por causa do custo das casas. Então elas acabam ficando na mesma província, não é uma distância muito longe, né? Mas novamente depende do seu referencial. Já entra em custo de vida já nessa pergunta, tá? Que seria a próxima. Então tem muita gente que acaba saindo de Toronto para Ottawa. Por quê? Porque Ottawa é a segunda maior cidade da província de Ontário. Ottawa não tem nada a ver com Toronto, tá? Já dica aí pra você. Não tem nada a ver. Mas muitas pessoas, apenas por essa compra da casa, ou às vezes a pessoa acaba conseguindo uma oportunidade de emprego, ela acaba mudando pra Ottawa. As que não muda pra Alberta, muda pra Ottawa. Meu amigo, tem muita gente saindo daqui e indo pra lá também, né? Mas enfim, aí o que acontece? Tem muita gente chegando, tá? Ali, principalmente de BC também, tem muita gente conseguindo oportunidade de emprego em Ottawa. Isso é legal. Em Ottawa. Então, tá aumentando cada vez. Aliás, a população do Canadá como um todo está aumentando. Então, a população de brasileiros aumentou 10% nesses últimos anos que a gente está aqui. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Canadá, era difícil você encontrar pessoas falando português lá em Ottawa. Era muito comum você encontrar canadenses. Hoje, mudou muito esse cenário. Então, é comum você encontrar as pessoas falando português, é comum você encontrar brasileiros no mercado, nos comércios. Então, realmente, a comunidade brasileira aumentou bastante. Tem alguns serviços... Você está em grupo de Zap lá? Meu amigo, não participa de nenhum.
Eu não participo de nenhum. Só bomba atômica em grupo de brasileiro de zap aqui. Eu nunca participei. Desde que eu cheguei, eu nunca participei. O meu intuito sempre foi me aproximar cada vez mais da comunidade dos canadenses. Parabéns. Né, para eu me envolver. Você tá certo, eu admiro isso. Você. Não, é que... A minha vida não me puxou um pouco mais para o outro lado. Tem minha missão ali, mas isso também é importante. Ainda é um gol para mim. Mas isso é importante. São os dois extremos, né? Eu acabei não ficando muito em contato com os brasileiros, mas até pela minha realidade. Você bem conhece a minha história, né? Então, até pela minha realidade, eu acabei nunca pertenci a um grupo de brasileiros. Então. Mas... Tem amigos brasileiros. Tem amigos brasileiros, tem muitos profissionais brasileiros. Até falei que a minha médica de família, ela é brasileira. Tem dermatologista brasileira lá na cidade de Ottawa. Tem dentista, meu dentista, ele é brasileiro. Tem vários serviços de brasileiros. Então, assim, tá crescendo cada vez mais e só não tem loja de brasileiros. Tem o Marius, né? Se você mora em Ottawa, tem um lugarzinho que você encontra os produtos de brasileiros, mas tem como melhorar, viu? Falando sobre a comunidade brasileira em Calgary, resumidamente, vocês sabem da nossa proximidade, né? A gente montou um grupo aqui para dar suporte. A gente acabou mudando o destino da imigração brasileira no Canadá, né? Até o cônsul falou isso pra gente. Antes do Tio Canada era Montreal, Toronto, Vancouver, e a gente colocou Calgary no top of mind das pessoas. Efeito Tio Canada. A gente escutou falar muito disso, assim, a gente foi usado, né? A gente não se vangloria para isso, mas acho que a gente foi uma ferramenta ali nas mãos de Deus para isso. Com isso foi um fluxo assim, vocês não fazem ideia o tanto de brasileiro que chegou aqui muito. E só no nosso grupo de brasileiros dentro de uma igreja que a gente acabou, foi o lugar de segurança que a gente está acostumado a frequentar, que eu tinha uma estrutura, eu sabia quem poderia de fato dar ajuda para essas pessoas, porque eu e a Bruna, a gente está sempre aqui, muito amigo e não sei o que, mas eu não consigo tomar cafezinho com todo mundo, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu montar uma estrutura que, se a pessoa não quiser ficar sozinha, ela não vai ficar, ela vai ter auxílio, alguém vai ajudar ela. Independente da religião, do credo, se não acredita em Deus, enfim, a gente está para ajudar. A gente reuniu mais de 800 brasileiros nesse grupo nosso, fora os demais, né? Mas tirando isso, falando da comunidade, tem um monte de grupo, as pessoas se reúnem, não são só os amigos do Tio Canada que está aqui, porque as outras pessoas que estão aqui às vezes falam, nossa, eles só vão com essa turma. Claro, eu vou onde que eu quero, a Bruna, e a gente vai onde a gente se dá bem, onde a gente se sente bem, a gente não tem tempo para estar em todos os lugares, então a gente participa, respeito, quando eu posso ir em um evento eu vou, mas eu também não participo de grupos de WhatsApp, porque eu acho um ambiente, dependendo do tamanho do grupo, se for tipo assim, mais de 500 pessoas, é perigosíssimo, as pessoas parece que não estão motivadas e às vezes não estão querendo tão bem um da outra. Eu recomendo grupos menores, comunidades menores, tente se aproximar das pessoas de outra forma. Não fique acreditando que tudo que está ali está acontecendo para todo mundo, porque a minha preocupação é achar que o Canadá está derretendo, todos os brasileiros estão indo embora. É que quem está tendo problema costuma jogar no holofote, quem está tendo sucesso fica um pouco mais em silêncio. Eu até gostaria de pontuar uma questão, que muitas vezes a pessoa chega aqui com a expectativa de que o brasileiro é obrigado a ajudar o outro brasileiro. E eu acho que isso precisa ser quebrado. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Né? As pessoas ajudam os outros porque elas querem. Como diria Ítalo Marcilli, ninguém te deve nada. Exatamente. Então, assim, é um desejo do coração da pessoa em ajudar. Tá? Então, ninguém deve nada para ninguém. Então, não crie essa expectativa. E muitas vezes as pessoas acabam apenas entrando nesses grupos buscando ajuda. Só que as pessoas gostam de ajudar quem quer ser ajudado. E não aquela pessoa que somente quer sugar. Então, assim, realmente, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão chegando, se ajude. Se ajude. Se ajude, inicialmente. Se ajude. E não espere que o outro tenha obrigação em ajudar você. Primeiro se ajude. E eu diria um pouco mais, aprendi até no meu MBA de rede de contatos, né, de negócios internacionais, mas estava ali no negócio de carreira e tal. Você precisa investir na vida das pessoas para uma hora você sacar. E não é porque você acabou de chegar que você não pode fazer nada por ninguém, que é tudo, é você, tem que ser ajudado e tal. O seu tempo, a sua ajuda, qualquer coisa. Então, esteja disponível para ajudar as pessoas. A pessoa precisa cortar uma grama, a pessoa precisa ajudar a cuidar do filho dela, uma mudança.
ela precisa de uma companhia, ela precisa de um ombro para chorar, esteja disposto, mas não entra com essa de tipo assim, eu vou tentar me conectar porque daí eles já vão me ajudar, já eles vão me arrumar um emprego. Faça sem esperar receber nada. A lei da semeadura, ela não falha, mas pode não ser essa pessoa que você está ajudando agora. Isso vai vir de um outro lugar. Então calma. Põe aí sua expectativa no lugar. Fala de custo de vida. Mas eu até ia falar, isso é a lição de vida, né? É. Ajude sem esperar nada em troca. Porque as coisas vão voltar para você de uma outra maneira. Não é essa pessoa que você está ajudando que necessariamente é a pessoa que vai te ajudar, tá? Se você tiver esse pensamento de realmente plantar, só planta. Quem sabe você vai colher. Não espere em nada. Faça o que está no seu coração. Porque se você começar apenas achando que os outros te devem alguma coisa, essa é a receita perfeita para a frustração. E eu vejo a comunidade ter muito choque aqui. Pessoas que eu vejo, uma tá aqui, outra ali, então cuidado. É igual dinheiro, só empreste, você não precisa desse dinheiro e já conta que você nem vai receber, senão não empresta que você vai perder o relacionamento. Nossa, nada a ver. Mas vamos lá. Custo de vida. Falando de dinheiro, custo de vida. Muito bem. Então, o que acontece? Se a gente for comparar do momento que nós chegamos até agora, é óbvio que teve um salto muito expressivo. Expressivo. Né? Até por conta da pandemia. Mas, se a gente for comparar hoje, e eu acho muito legal fazer essa comparação, porque no nosso primeiro vídeo, vocês deram um golaço na gente. Vocês chutaram pro gol, fomos humilhados em relação ao custo de vida de Calgary, e hoje tá assim, ó. Muito próximo. Muito próximo. Tá muito próximo. Muito próximo. Calgary cresceu muito com isso. É que Calgary estava defasado demais o custo de vida por causa de uma crise do petróleo aqui, muito influenciada pelo Central Canada, pelos governos lá que sempre não apoiaram ali o petróleo. Entrou em uma crise muito grande ali por volta do ano de 2010 a 2012. Aí o negócio começou a afundar, todo mundo saindo daqui, valor de casa, valor de tudo foi lá embaixo. E aí o mercado foi subindo, aí começou a atrair, daí veio pandemia, aí começou Alberta's Calling, e aí começou a chegar muita gente. Still calling. Still calling, né? E aí a Alberta, todo mundo cresceu, mas a Alberta foi se equiparando, porque ela entrega muito, ela entrega tanto quanto outras cidades, ela não é tipo assim, não era mais barata porque era porcaria, é uma cidade, Calgary, né? É uma cidade que entrega muito, então o custo de vida nosso subiu bastante também. Muito. Então, mas o imposto nosso é menor, quanto que é o imposto lá? Então, mas aí a gente tem que entrar numa outra seara, esse negócio de imposto. Vai falando, só vou ver se está gravando aqui, pode ir falando. O que acontece? A gente tem que olhar todos os impostos e não apenas os sales. Os sales, por exemplo, aqui em Alberta é de 5%, lá em Ontário é de 13%. Aí a gente tem que fazer um cálculo aí da questão do salário mínimo e do imposto de renda. Temos um menor agora no Canadá. Todo esse negócio, porque muita gente acaba olhando só o sales tax, mas ela esquece de fazer todo o cálculo. E outra, não vão ficar nessa surface, nessa superfície. Você realmente tem que ver o quê? Quanto que vai ser seu salário? Né? Às vezes a pessoa faz um cálculo baseado no salário mínimo, mas amigo, essa não vai ser a sua realidade. Ou um cálculo num salário muito alto, essa também pode não ser a sua realidade. Então, além do sales tax, eu olharia a questão do imposto de renda, como que é em Ontário, como que é em Alberta, ou qualquer que seja a província que você vai morar, e a questão do salário também. Não apenas o salário mínimo, essa pode ser uma base, mas o salário que de fato você vai ganhar. Porque ali sim que você consegue ter uma noção melhor. Quanto custa uma casa lá? Depende, né? Vamos analisar aí qual casa. Vamos colocar uma... E depende do bairro também. Uma single detached, uma casa family, que nem a minha aqui. Uns 850, 800, dependendo do estado da casa, você consegue. Acho que de 15% a 20% mais do que aqui, pelo menos. Mas depende muito do bairro. Porque, assim, tem tantas variáveis nesse preço de casa que é muito na superfície essa informação que a gente está falando. Que depende de tantas coisas. Qual que é a escola que está próximo? Sim. Se passa transporte público ou não, quais são os detalhes da casa, qual que é a metragem do jardim, então... É que daí tem o average, né, o preço médio, acho que em Calgary está 628, acho. E Calgary está com o menor salário mínimo do Canadá e já foi o maior quando a gente chegou, está com 15. Tá defasado mesmo. Só que, entretanto, tem os maiores salários do Canadá, só que agora as outras províncias estão se equiparando, né? Até gravei o vídeo com o gerente de remuneração,
por causa da indústria do petróleo, que pagava muito para a galera e ia tirando os profissionais de tudo quanto é empresa, as empresas começaram a oferecer pacotes melhores, e aí Calgary e Alberta tinha os maiores salários para as mesmas posições. Não é que está disponível para você, é para a mesma posição. Só que agora meio que equiparou. Mas enfim. E até é importante falar, quando você faz o cálculo do imposto, tem vários sites que fazem isso, é interessante você ver o quanto de desconto que tem no seu salário bruto após determinado valor de salário. Então isso é importante você olhar. Por exemplo, o mais expressivo, a diferença mais expressiva é se você ganha acima de $100 mil. Aí você vê uma baita de uma diferença entre todas as províncias. Então por isso que eu falo, é uma questão muito particular e que você realmente precisa se atentar a esses detalhes para você não se frustrar, né? Achar, não, mas falaram isso. Não, amigo, pesquisa a tua realidade para você não se frustrar. Boa. E agora, para finalizar, a localização geográfica de Ottawa. Ali nós ganhamos de lavada. De lavada, esse ponto eu falo que a melhor qualidade de Ottawa é a localização. Nós estamos muito próximos de Toronto, de Mont-Tremblant, de Montreal, de Nova York, de Washington, de Quebec City. Então, assim, é muito bem localizado. Não à toa, é a capital do Canadá. Ela foi escolhida justamente pela logística. Então isso é bacana. Já a gente aqui em Calgary, a gente está distante de tudo. Não tem nenhuma cidade relevante nos Estados Unidos. A gente está perto de Edmonton, que é 300 quilômetros, a nossa capital, que é menor do que Calgary, né? Então você quer passear para um lugar mais agitado, daí ferrou, não é lá. Aí você vai para Vancouver, que é 1.000 quilômetros, né? Então só que daí é uma viagem linda. Entretanto, a nossa posição geográfica aqui torna Calgary, Alberta, mas Calgary aqui é um dos lugares mais seguros do mundo, porque ele está longe de qualquer ameaça nuclear, sabia? Porque nenhum avião conseguiria chegar aqui para deixar uma bomba nuclear. Meu amigo, isso é tanta dispersão. Nisso aí. Mas sim, a nossa densidade demográfica é menor por causa disso também. Mas sim, a gente perde de lavada. Então é cansado. Tipo, essa opção de Ottawa, eu acho que lembra muito a Europa ali, que você, vou tomar um trem, vou para cá, vou para lá, e a gente não encontra aqui. Assim, até um ponto que eu gosto sempre de frisar, e eu comecei a falar mais ativamente sobre isso ali no canal. Muitas vezes as pessoas acabam comparando com a Europa, achando que o Canadá vai ter alguma semelhança nesse sentido com a Europa. E assim, talvez léguas, uns prédios só uns prédios. Léguas de distância. Assim, é muito diferente, principalmente em termos de logística. Tem um trem. Pasme você, o trem de pessoas não é a prioridade, o trem de carga é a prioridade. Então, por exemplo, se você vai pegar Via Rail, que é o nome desse trem, se o trem de carga estiver passando, porque é um trilho só, se o trem de carga estiver passando e tiver o trem de pessoas tem que esperar. Esperar quanto, Lúcia? Só Deus sabe. Então, assim, não é reliable, não é confiável esse horário do trem. Eu já demorei quase 7 horas para chegar em Quebec City, mas eu também já demorei 5 horas. Caramba. Então, assim, é muito, assim, variável. Depende de como que vai ser a logística ali no dia. Então, eu nem contaria com isso. Mas tem, por exemplo, você pode alugar um carro e ir para lá. Você pode usar um Comunauto da vida, esses car share, essas empresas de compartilhamento de carro. Porque é próximo. Turo, porque é próximo. Mas tem o trem. Isso não significa... Tem ônibus também, intermunicipal, interprovincial, que você pode utilizar. De Ottawa para Montreal custa $32, por exemplo. Então é acessível se você... Um ticket, né? Não é ida e volta. Plus taxes, tem isso também. Mas é muito interessante. Você consegue viajar para várias cidades que são cidades expressivas aqui do Canadá facilmente. Diferentemente daqui. Agora eu vou levantar a bola para você. E qual que é a melhor cidade do Canadá para se viver, Lúcia? A resposta clássica, depende do seu perfil. Porque, veja bem, o estilo de vida do Joel é completamente diferente do meu estilo de vida. Se eu fosse morar aqui, talvez eu fosse infeliz, dependendo, né, do estilo de vida, qual bairro que eu fosse morar. E não é nem a cidade só apenas, né? É também o bairro, como que é a vizinhança. Então, depende de inúmeros fatores. Não tem como afirmar que esta é a melhor cidade para todas as pessoas. Não, eu posso te dizer talvez que seja Vancouver. Só que tem gente que mora em Vancouver que é completamente infeliz. Porque Vancouver não é o estilo de vida daquela pessoa. Então, depende muito do seu perfil, do que você está buscando, qual que é o seu estilo de vida, qual que é a tua profissão, qual que é a tua realidade de imigração, qual que é o teu orçamento. São tantas variáveis que é muito complicado. A gente tenta aqui, ao máximo, trazer o nosso ponto de vista, de acordo com as nossas experiências, mas no final das contas, essa decisão, ela é tua. Sua.
E você que vai sofrer as consequências disso. E a Lúcia tem a jornada do imigrante lá, que ela percorreu todas as cidades do Canadá, aqui mais de 100 cidades, conhece absurdo, vá lá, clica lá no site dela, se inscreve que você vai aprender. Você vai ter lá muito conteúdo, muito bom para você ter ideia de qual cidade é o teu perfil. Eu fiz uma viagem exploratória, várias viagens exploratórias pelo Canadá, passei por todas as províncias, hoje eu conheço mais de 200 cidades, né? Então a gente criou um conteúdo bem legal para que você consiga escolher a melhor cidade para você morar aqui no Canadá, para que você consiga construir um planejamento estratégico para ter mais qualidade de vida aqui no Canadá, porque muita gente acaba realmente pecando nessa escolha, né? Pecando no planejamento estratégico, e é justamente isso que vai trazer mais qualidade de vida para você no país. Então, saiba escolher a cidade, porque aí você vai conseguir colher os melhores frutos do Canadá. Agora escreve aqui, qual cidade ganhou mais pontos aí para você, para o teu perfil, qual cidade você ia ser mais feliz? E se for outra cidade, comenta também para eu saber aí as diferenças, se faltou algum detalhe que você queria complementar sobre Calgary, sobre Ottawa, aliás, o que você não gosta, né? Não, vamos fazer o seguinte, você que vai assistir esse vídeo, eu quero que você escreva o que você não gosta da cidade. Vamos deixar para você, escreve aí o ponto crítico, ó, isso daqui vocês não falaram, encobriram, acho que a gente esqueceu, se não teria falado, mas eu quero ver aí nas mensagens, escrever uma mensagem, vai fazer bem pro vídeo, vai fazer bem pra sua alma, porque você vai estar plantando. A lei da semeadura é infalível. Eu costumo dizer lá no canal que é um ambiente colaborativo. Tudo que você acaba colocando aqui certamente vai ajudar uma pessoa. Talvez a sua mensagem vai trazer um insight para alguém que ainda não está aqui. Então até digo, coloca teu nome, a cidade que você mora, quanto tempo você mora aqui no Canadá e coloca teu comentário. As pessoas mandam mensagem e falam assim, aqui não tá chovendo, aqui não sei o que. É muito grande. Não, mas às vezes tá no Brasil. Eu escrevo, o que é aqui? Gente, usa o português bem, que vocês vão ter que aprender o inglês bem e tal, mas esquece um pouco de sujeito oculto, vamos dar nome aos bois. Aqui em Iracemápolis, São Paulo, sei lá onde que é isso, é assim. A gente não tem bola de cristal. Coloca a tua cidade, coloca ali quanto tempo você não tá só aqui, eu tô falando em qualquer lugar que você for comentar, né, seja mais específico. Porque isso ajuda. E faz networking. Às vezes você fala... Isso, jogou, ponto aí pra você, ponto aí pra você. Que networking vale mais do que dinheiro, meu filho. É ouro. Isso aí realmente ajuda você. Então, quanto mais você comenta, você já comenta do amigo, já vai fazendo seu network, vai fazendo teu nome, veste a camisa 10 e vai pra cima. Vamos pra cima, gente. Obrigado aí por ter assistido o vídeo. Já deixa o like, se inscreve nos 2 canais. Valeu, Lúcia. Valeu. Top demais. Aí faltou o suquinho. Tchau, tchau, pessoal. gente. Até mais.